você não vai se aposentar. É isso mesmo que você viu na thumb desse vídeo, tá? Se você está contando com o INSS para garantir uma renda no seu futuro, pode esquecer. Então, para começar esse vídeo, já esse alerta para você. Buscar outras formas de garantir sua renda futura, porque a previdência social no Brasil hoje, infelizmente, não é sustentável, tá? Então, esse vídeo a gente vai falar sobre algo que é preocupante, principalmente porque a maior parte das pessoas não planejam suas aposentadorias. E devido a isso, elas contam com o INSS. E inclusive a gente tem uma máxima no mercado financeiro que a gente brinca dizendo que a sigla INSS significa isso nunca será seu. Isso nunca será suficiente porque previdência social no Brasil é algo que no longo prazo não faz o mínimo sentido. E hoje a gente vai falar como é que funciona a previdência social no Brasil, como é que funciona a lógica do INSS, para você entender de uma vez por todas o porquê você precisa planejar sua aposentadoria e começar para ontem. Como você não pode começar ontem, o melhor momento para você começar é agora. E algumas alternativas, uma delas a gente vai comentar hoje, é a previdência privada. A gente vai falar sobre as vantagens da previdência privada. Mas antes da gente começar a falar sobre previdência privada, vamos entender um pouco sobre a lógica do INSS. Explicando sobre a lógica da previdência social, a gente tem uma pirâmide etária no Brasil. O que é essa pirâmide etária? A gente divide em homens e mulheres e divide por faixa de idade. E para a gente entender como é que funciona a lógica da previdência social, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, tá? Década de 50, década de 60, o Brasil, como país, estimulava as pessoas a terem filhos. Era uma prática que era muito adotada na década de 50, na década de 60. Por isso que a gente tem hoje diversas famílias com tios e tias, que a gente tem hoje 5 tios, 7 tios. E com o passar do tempo, essa prática ela foi perdendo esse incentivo. Cada vez mais famílias estavam tendo menos filhos. Só que quem nasceu na década de 50 e 60, hoje tem aproximadamente 60, 65 anos. A idade mínima de aposentadoria pelo INSS hoje é 65 anos. Só que nessa época, como as famílias comumente tinham vários filhos, o que é que acontecia? Quem estava se aposentando na década de 60, de 70, tinham pessoas, ou seja, muita gente, porque como eles tiveram vários filhos, para trabalhar, pagar impostos, e esse imposto era revertido numa aposentadoria social. Só que, a partir do momento em que a pirâmide etária ela começa a se inverter, e hoje em dia, cada vez menos pessoas estão interessadas em ter filhos, a lógica da previdência social no Brasil passa a ser diferente. Porque se hoje a gente trabalha, paga imposto, e esse imposto é refletido na aposentadoria de quem trabalhou lá atrás, então hoje quem tem 65 anos recebe o INSS dos impostos que a gente que exerce a força de trabalho paga. Só que, se hoje em dia a taxa de natalidade, o que é a taxa de natalidade? A quantidade de pessoas que nascem por ano. Se essa taxa de natalidade ela diminui, a pergunta que resta é: quem é que vai trabalhar para pagar imposto e esse imposto ser revertido na aposentadoria, na previdência social, quando for a minha vez de se aposentar? Foi feito um cálculo, em média, hoje as pessoas elas ainda querem ter filhos, em média 1,3, 1,5 filhos por casal. Para a previdência ela ser sustentável no Brasil, precisaria de, em média, 1,8 filhos por casal. Se com o passar do tempo as pessoas vão querer ter menos filhos, até porque diversas causas refletem nessa tomada de decisão, principalmente num país como o Brasil, que não oferece qualidade de vida para as pessoas. Então, como é que a gente vai atingir esse número de dois filhos por família, se cada vez menos famílias estão querendo ter filhos? Quem é que vai estar com 20, 30, 40 anos pagando imposto quando eu tiver com 65? Só se a gente pensar que a inteligência artificial vai dominar, os robôs vão trabalhar pra gente, enfim. Isso aqui é o mundo da ideologia, não tem como a gente ter certeza do que vai acontecer daqui a 30 anos, daqui a 35 anos. Por isso que é importantíssimo
a gente entender essa lógica da previdência social, entender que quando chegar a nossa vez de se aposentar, vai ficar muito mais difícil, por isso que constantemente as regras de aposentadoria, elas mudam. Antes a idade mínima de aposentadoria era 60, 62, hoje é 63, 65. Daqui a pouco vai ser 70 anos. Por quê? Porque cada vez mais pessoas estão ficando mais velhas, cada vez menos pessoas nascem. Então quem é que vai trabalhar para pagar imposto quando a gente estiver velho? Não vai ter. Não vai ter gente suficiente, tá? Então essa é a lógica do INSS, por isso que a gente brinca no mercado financeiro, dizendo que isso nunca será seu, porque quando chegar a sua vez não vai ter ninguém para pagar o imposto por você. Sabendo disso, sabendo que esse cenário ele está acontecendo hoje, e de fato isso, se não tiver nenhuma mudança muito brusca na previdência social, isso é algo que vai acontecer na linha do tempo, isso é natural. E outro ponto também é que a expectativa de vida das pessoas, ela tende a aumentar cada vez mais. Cada vez mais a gente tem tecnologias, a gente tem novos medicamentos, a gente tem vacinas sendo descobertas, então a expectativa de vida aumenta. Se a gente tende a viver por mais tempo, então a gente vai precisar do INSS por mais tempo. Então cada vez menos essa lógica se aplica no modelo em que o INSS, que é a Previdência Social, ela tem hoje. Mas uma boa alternativa é você começar a planejar sua aposentadoria desde já. E existem algumas formas de fazer isso. Você pode montar uma carteira de renda passiva, você pode investir em fundos de investimentos imobiliários, investir em ações que são boas pagadoras de dividendos, montar uma carteira pensando nessa renda passiva no longo prazo. Outra forma, você investir em imóveis, imóveis pagam aluguéis, e você ter uma carteira de imóveis que pagam aluguéis pode ser uma boa alternativa, que muita gente hoje se aposenta com a carteira de imóveis. A terceira alternativa que eu venho falar hoje é sobre a previdência privada. Como é que você pode usar a previdência privada para garantir o seu longo prazo? A previdência privada, no Brasil hoje, ela funciona como se fosse uma espécie de seguro. Por isso que a previdência privada, ela tem diversas vantagens. Como é que funciona a lógica da previdência privada? A previdência privada é um fundo previdenciário. E como qualquer fundo de investimento, tem o que a gente aporta com o passar do ano e tem o que rentabiliza com o passar dos anos. O aporte, ele vai ser bem menor do que a rentabilidade na linha do tempo. Bom, ele tende a ser. Depende do tempo que você deixa aquele fundo previdenciário rendendo, depende da performance do fundo previdenciário também. E para a gente entender a previdência privada, a gente precisa saber que, como qualquer fundo de investimento, tem o que a gente aporta e tem o que rentabiliza. E existem duas modalidades diferentes na hora em que você for escolher sua previdência privada. Existe a modalidade que é chamada de PGBL. PGBL significa Pessoa Geradora de Benefício Livre. E tem a outra modalidade que significa VGBL. VGBL significa Vida Geradora de Benefício Livre. Qual é a diferença de cada uma dessas modalidades? Na PGBL, o imposto que a gente paga é sobre tudo. Sobre o que a gente aportou, mais o que rendeu. Diferente dos investimentos comuns. Nos investimentos comuns, a gente só paga o imposto sobre o rendimento. Na modalidade VGBL, ela se assemelha muito com os investimentos comuns. Tem o que aporta e o que rentabiliza, a gente ignora o que a gente aporta e o imposto que a gente paga na VGBL é somente sobre o que rentabilizou. Ao primeiro ver, a VGBL parece muito melhor que a PGBL. Por quê? Porque enquanto a PGBL o imposto é sobre tudo, na VGBL o imposto é somente sobre o que rendeu, então a base de cálculo é menor, significa que a gente paga menos imposto. De fato, é assim que funciona. E qual é a vantagem da PGBL? Na PGBL, em que a gente paga o imposto sobre tudo, a vantagem é que ela tem o benefício fiscal. Ela é dedutível na declaração anual do imposto de renda. A previdência privada na modalidade PGBL é dedutível em até 12% da sua renda tributável. Então, você pode considerar como uma despesa dedutível esse investimento que você faz em previdência privada. Para algumas pessoas, a modalidade PGBL não faz sentido. Para outras pessoas, previdência privada PGBL pode ser um grande recurso para amenizar o imposto que você paga ou até mesmo aumentar a sua restituição. Por exemplo, eu tenho clientes que são oficiais militares, servidores públicos, que a gente utiliza a modalidade PGBL, porque todo ano eles vão ter uma renda tributável alta, todo ano eles vão conseguir abater 12% dessa renda tributável com previdência PGBL,
E todo ano a gente vai ter uma diferença no imposto de renda absurdamente positiva. Vale investir mais que 12%? Não, porque o que você investir em previdência privada, PGBL, acima de 12% da renda tributável, você não vai ter nenhum benefício por isso. Muito pelo contrário, você vai pagar um imposto sobre tudo. Então o ideal é investir 12% ou menos para você ter essa vantagem. Agora que a gente entendeu as duas modalidades principais da previdência privada, é importante a gente entender como é que funciona a tributação. E a tributação na previdência privada, ela funciona de duas formas diferentes. Existe a tabela regressiva e a tabela progressiva. Você vai escolher como é que vai funcionar essa tributação no momento em que você efetua o seu primeiro resgate. Isso foi uma mudança até recente que a gente teve na previdência privada, uma mudança muito positiva aí do governo. A tabela regressiva, como é que ela funciona? A tabela regressiva ela é muito comum para quem quer investir em previdência privada com foco no longo prazo. O imposto ele começa em 35%, a maior alíquota de imposto do mercado, 35%, se for uma PGBL sobre tudo, se for uma VGBL somente sobre o que rendeu. E a cada 2 anos, essa alíquota ela cai 5%. De 0 a 2 anos, 35%, de 2 a 4 anos, 30%, de 4 a 6 anos, 25%, 6 a 8 anos, 20%, 8 a 10 anos, 15%, e acima de 10 anos, a partir da data do aporte, 10%. Por que a partir da data do aporte? Cada novo aporte é como se você estivesse contando o prazo do zero. Então, se eu aportei 12 de 12 de 2024, 12 de 12 de 2034, esse aporte vai estar com 10% de alíquota. Se eu aportar 10 de 10 de 2025, 10 de 10 de 2035, o aporte vai estar com a alíquota mínima de 10%. E a tabela progressiva, como é que funciona? A partir do momento em que você efetua o resgate, você já é tributado em 15%. 15%, ou sobre tudo, se for uma PGBL, ou sobre o que rendeu, se for uma VGBL. Só que na declaração do imposto de renda do ano seguinte, você vai se enquadrar em alguma faixa de alíquota, ou 0, ou 27,5%. Você tem a tabelazinha em que você pode se enquadrar. Se você tiver uma renda tributável, então você vai pagar 27,5% de imposto. Como você já pagou 15% na hora do resgate, você pode ser compensado em pagar mais 12,5%. Então é um imposto muito alto. Para pessoas que não têm renda tributável, pode até fazer sentido. Ou se enquadrar numa alíquota menor que 15%. Se você se enquadra numa alíquota menor que 15%, ou se você enquadra numa alíquota zero, por exemplo, como você pagou 15%, o governo vai te restituir esses 15% que você pagou lá no resgate, porque você não deveria ter pago. Então é assim que funciona a tabela progressiva, tá? Você paga um imposto de 15% e você tem que fazer essa compensação na declaração do ano seguinte. E aí tem mais 3 vantagens previdência privada, que são vantagens fantásticas. A primeira vantagem, previdência privada, ela tem portabilidade gratuita. Então imagina que você escolheu um fundo previdenciário. Pô, meu fundo previdenciário está performando bem, a economia mudou, meu fundo começa a performar mal. Ao invés de você ficar com a rentabilidade negativa, você pode portabilizar para outro fundo previdenciário que esteja performando bem. Então, se você tiver um direcionamento profissional, ou é importante, caso você seja um planejador financeiro, evidenciar isso para os seus clientes, para que no longo prazo essa portabilidade gratuita seja uma vantagem, para sempre você ter fundos previdenciários que estejam performando bem, aumentando o seu retorno de forma exponencial na linha do tempo. Você não paga nada, você pode portabilizar entre seguradoras, pode portabilizar entre fundos da mesma seguradora. Por exemplo, você tem um fundo na Sul América que quer portabilizar para um fundo na Icatu, não paga nada. Essa é uma vantagem imensa do produto. E o imposto que você paga é somente no resgate, ou sobre tudo, ou somente sobre o que rendeu. Se for uma PGBL, sobre tudo; se for sobre o que rendeu, é uma VGBL. Então, por que você só paga no resgate? Que é essa outra vantagem, né? A quarta vantagem da previdência privada. Não tem come-cotas. O que é o come-cotas? O come-cotas é uma iniciativa do governo para que 2 vezes ao ano ele puxe um pedacinho do imposto que você deve advindo dos investimentos. Geralmente ali no final de maio, entre maio e junho, e geralmente ali entre novembro e dezembro. 2 vezes por ano. Então, previdência privada, como não tem come-cotas, você só paga o imposto de fato quando você efetua o resgate. Então isso é uma vantagem do produto, porque aquele imposto que estaria sendo deduzido, ele não vai ser deduzido, então a base de cálculo é maior para poder você ter um rendimento mais expressivo na linha do tempo. Então não tem esse come-cotas.
E a última vantagem da previdência privada é que, dependendo do estado em que for feita, previdência privada não cai em inventário. Então, como não cai em inventário, não vai entrar lá no cálculo do imposto, que é o ITCMD, caso você venha a faltar, que seu herdeiro vai ter que pagar para acessar tudo aquilo que você construiu em vida, né? O inventário é a soma de todos os seus bens, direitos, investimentos. Previdência privada, dependendo do estado que for feita, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, ela não cai em inventário. Então já serve como uma estratégia de planejamento sucessório. Então tudo que você tiver na previdência privada, que você fez ela no estado de Pernambuco, tudo vai para o herdeiro, para o seu sucessor. Então ele não vai precisar pensar em despesas ali com impostos caso você venha a faltar. Então é uma boa estratégia de sucessão. E aí, qual é a diferença, né, fazendo um arremate final da previdência privada para os outros investimentos comuns? Previdência privada, dependendo da modalidade, pode ser dedutível na declaração anual do imposto de renda, em até 12% da renda tributável se for uma PGBL. Previdência privada, na tabela regressiva, se você esperar os 10 anos a partir da data do aporte, você tem a menor alíquota do mercado, uma alíquota de 10%, ou sobre tudo, ou sobre o que rendeu. Previdência privada tem portabilidade de fundos gratuita, então você não paga nada para portabilizar. Se você tiver um acompanhamento profissional, ou se você for um profissional, você sempre vai estar à frente ali do mercado e entender qual é o momento certo de portabilizar. Previdência privada não tem come-cotas, então aquela retirada do governo 2 vezes ao ano não existe. E por último, dependendo do estado em que for feita, a previdência privada não cai em inventário. Totalmente diferente dos investimentos comuns, que a menor alíquota é 15%, que cai em inventário, que não tem portabilidade gratuita, que tem come-cotas, a previdência privada tem todas essas vantagens. Então, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, deixa um comentário positivo aqui abaixo, se inscreve no nosso canal, isso vai reforçar todo o esforço que a gente tem para trazer esses conteúdos para você. E não se esquece, você precisa planejar sua aposentadoria. Você colhe o que você planta, mas você conquista o que você planeja. Então não deixa para depois o que você pode fazer agora, porque lá na frente você vai se arrepender. Previdência social não é sustentável, não conte com o INSS, afinal, isso nunca será suficiente. Te espero no próximo vídeo.